Se o ministro da STF é pego dessa forma em flagrante, inequívoca e permanece no STF, então desistam todos do Brasil, não vivemos mais um Estado democrático de direito, não há mais lei nem Constituição. Notícia urgente, urgentíssimo. Alexandre de Moraes é pego com a mão na massa. É aquela velha máxima que diz que o rei está nu. E de fato ele está nesse exato momento. Olá, eu sou Cleiton Pereira e estou aqui direto do canal Fura Bolhas com uma notícia quentíssima que vem aí para alavancar ainda mais o pedido dos brasileiros em caçar Alexandre de Moraes e os seus maus feitos. Gustavo Gaia e Nicolas Ferreira partem para cima e vêm com provas de Greenwald que tem imagens enviadas via WhatsApp e relatórios de que Alexandre de Moraes tem gabinete do ódio pessoal dele. Fica de olho aí. Esse com certeza será o maior escândalo da política brasileira, envolvendo até mesmo o nosso judiciário. Afinal de contas, não sabemos onde termina um e começa o outro, nessa ditadura do judiciário que a gente vive. Mas o maior escândalo da política brasileira desde a Lava Jato. Inclusive, alguns agentes desse escândalo, alguns participadores desse escândalo também estiveram presentes na Lava Jato. Mas vamos lá. A bomba que acabou de sair é que Glenn Greenwald acabou de receber e publicar algumas mensagens trocadas entre Alexandre de Moraes e seus assessores, assim como entre os próprios assessores, que comprovam que o Alexandre de Moraes mandou encomendar relatórios contra pessoas que ele queria destruir. Não era uma situação onde alguém cometia algo ilegal e ele reagia. É uma situação onde ele determinava a sua assessoria a produzir relatório, a fabricar relatórios contra pessoas que ele queria mandar prender, fazer busca e apreensão, cancelar passaportes e assim por diante. Se o Alexandre de Moraes continuar como ministro do STF após esse escândalo, então pode desistir do Brasil. Realmente não há mais salvação para o nosso Estado democrático de direito, nem para a nossa liberdade e muito menos para o nosso judiciário. Se uma pessoa que toma tais decisões e que age dessa forma, quebrando a lei de forma concreta e provada, então com certeza a nossa Suprema Corte já está corroída de tal forma que talvez seja irreversível resgatar essa tão importante instituição para a nossa democracia. Glenn Greenwald acabou de publicar na Folha de São Paulo a seguinte matéria: Moraes usou o TSE fora do rito. Fora do rito é um eufemismo para não dizer de forma ilegal e criminosa. Mas vamos lá. Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo. Revelam mensagens. Então repare que não são delações, não são relatos, nem testemunhos. Ele teve acesso a mensagens trocadas entre Alexandre de Moraes, do celular dele, e assessores, tanto do TSE quanto do STF. E é, obviamente, aquele grupo que ele criou para lutar contra a desinformação nas redes sociais, um grupo que ele se colocou como o diretor ou como o chefe. Ele criou a sua Gestapo digital e se nomeou o chefe dessa Gestapo. Assim como ele tem a Gestapo na Polícia Federal, ele criou essa Gestapo também. E logo no início da matéria, já vem a bomba. O gabinete de Alexandre de Moraes do STF ordenou por mensagens de forma não oficial. De forma não oficial já quer dizer que anulou todo o processo, que é ilegal. A produção de relatórios pela Justiça Eleitoral para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news. Lembra daquele inquérito ilegal que ele abriu lá em 2019 e está sendo usado para coagir, perseguir, intimidar parlamentares e pessoas do Brasil durante 5 anos? Esse mesmo inquérito. Esse inquérito está sendo alimentado com relatórios fabricados sob encomenda no Supremo Tribunal Federal durante e após as eleições de 2022. Diálogos aos quais a reportagem teve acesso mostram como o setor de combate à desinformação do TSE, presidido à época por Moraes, foi usado como um berço investigativo no gabinete do ministro do Supremo. As mensagens revelam um fluxo fora do rito envolvendo os dois tribunais, tendo o órgão de combate à desinformação do TSE sido utilizado para investigar e abastecer um inquérito de outro tribunal, o STF, em assuntos relacionados ou não com a eleição daquele ano. Então vamos lá, para explicar, para você entender. Alexandre de Moraes, por exemplo, queria cancelar o passaporte do Constantino e bloquear as contas dele. Ele mandava os seus capangas
dentro dessas instituições a seguinte mensagem, mais ou menos assim, ó, produza aí um relatório contra esse safado aqui, esse cara aqui, porque eu quero acabar com a vida dele. Se isso não for a definição de totalitarismo, ditadura, estado de exceção, então a definição dessas três coisas devem ser mudadas imediatamente em todos os livros, em toda a literatura que já se tratou disso. Ele manda fabricarem relatórios contra pessoas que ele não gosta, contra os bolsonaristas, para depois tomar a decisão que ele queria tomar desde o início. Vamos supor, minha rede foi derrubada. Então ele faz esse cara, eu quero derrubar a rede do Gustavo Gaia. Ô Severino, produz um relatório aí pra mim contra esse cara que eu quero derrubar a rede dele. Acha alguma coisa aí. Pô, Alexandre, não achei, não tem problema. Vou mandar a decisão pras redes sociais mandando derrubar as redes desse cara sem fundamentação nenhuma, porque eu que mando aqui no Brasil e o Pacheco é o meu pau mandado. Né, Pacheco? O que mais será necessário para que uma atitude concreta, uma ação concreta possa ser feita para resgatar o mínimo de estabilidade jurídica no nosso país? Já não basta nós termos pesquisas que mostram que boa parte da população brasileira, metade, acha que nós vivemos numa ditadura do judiciário. Tivemos o Twitter Files, bloqueio de 50 milhões de um senador e a derrubada de suas contas, prisão sem sequer direito à defesa ou acesso aos autos, inquérito ilegal que já dura 5 anos, criação de uma entidade de censura nas redes sociais sob o comando dele, que ele manda fabricar relatório para depois perseguir essas pessoas. O que mais é necessário? Destruir a vida de uma família porque, de acordo com ele foi ofendido no aeroporto da Itália, mas não dá acesso a essa família ao vídeo que poderia ser usado para ela se defender. O que mais será necessário? Está na hora de uma reação concreta, não só por parte do Congresso, do Senado, deputado, mas por todos os cidadãos desse Brasil. Está na hora de uma ação definitiva para acabar com isso. Precisamos voltar a ter um mínimo de estabilidade jurídica. Agora, está na mão do Pacheco. Pacheco, que desde o início passa pano para essas ações inconstitucionais, não dá mais, Pacheco. Se você lia tudo isso, a sua análise era de que nada era tão sério, isso que acabou de acontecer. Se o ministro da STF é pego dessa forma, em flagrante, inequívoca, e permanece no STF, então desistam todos do Brasil, não vivemos mais um Estado democrático de direito, não há mais lei nem Constituição. Quer dizer, então, de que ministro Alexandre de Moraes tem um gabinete do ódio paralelo, financiado com dinheiro público, para poder perseguir seus opositores. É isso mesmo. Não é só a careca do Alexandre de Moraes que está à vista agora, não. O rei está nu. Literalmente, tudo o que ele acusava os seus opositores, ele está fazendo, e está comprovado agora pelos 6 gigas de documentos que está em posse do jornalista Green Greenwald, na qual eu também já requisitei essa documentação para poder analisar, que saiu áudios, mensagens do grupo que seria o grupo de monitoramento de fake news que a ministra Alexandre de Moraes teria criado, e nós só não imaginaríamos que isso seria, Marcelo von Hatten, um grupo de WhatsApp do ministro Alexandre de Moraes, dizendo: vocês querem que eu faça o relatório? Porque, segundo o seu assessor, quando ele cisma com alguma coisa e fica nervoso, aí ele mesmo quer fazer as coisas. Ou seja, basicamente as mensagens são cristalinas, de que o ministro Alexandre de Moraes, ele não somente denuncia, como ele investiga e ele também acusa. Senhores, em qualquer país com uma democracia sólida, o ministro Alexandre de Moraes, ou, 2 opções, renunciaria por vergonha, ou senão ele sofreria impeachment do Congresso Nacional, porque afinal de contas, por questões, digamos, similares, se isso acontece com o Moro, pum, é motivo de cassação. Se isso acontece com o Dallagnol, é motivo dele perder o seu mandato. Se isso acontece com o delegado Ramagem, com Carlos Bolsonaro, ou com qualquer um em volta do Bolsonaro, é cadeia. E eu confesso para os senhores que o meu sentimento é de que vai dar uma confusão aí na internet, pessoas que estão atentas ao quão grave é isso vão falar, mas não vai dar em nada. Afinal de contas, o sentimento de impunidade, de inatingível que o ministro Alexandre de Moraes tem, ultrapassa
até mesmo o seu nível de mau caratismo. Afinal de contas, o ministro Alexandre de Moraes, a partir da data de hoje, mais do que nunca, precisa se tornar suspeito em qualquer processo que envolva pessoas de direita, bolsonaristas, do dia 8 de janeiro, com relação à anistia. Afinal de contas, já se demonstrou que ele fazia os relatórios. Ele basicamente dizia que existia uma inteligência que recebia denúncias e, a partir dessas denúncias, o relatório dele ia lá e multava, expedia prisão, para as pessoas que são opositores a ele. Só que essas denúncias, como mostram os prints, eram feitas por ele mesmo. Brasil, isso é motivo da caída do ministro Alexandre de Moraes. Qualquer cidadão que está atento à nossa liberdade, ao processo democrático no Brasil, está indignado com isso agora. É impressionante de que, se isso fosse um vazamento de documentos, por exemplo, de um ministro indicado pelo Bolsonaro, a mídia estava ovulando agora nesse momento. Os deputados dizem que eles estavam desesperados pedindo para que esse ministro do STF caia. Agora eu peço para duas pessoas nesse país tomarem vergonha na cara. A primeira é o próprio ministro Alexandre de Moraes. Você é um mau caráter, mentiroso, uma pessoa fraca, você é um covarde, se esconde por detrás de uma toga, porque você sabe que você não tem liberdade alguma de andar nas ruas do Brasil, porque você é uma pessoa não grata aqui nesse país, que tem colocado pessoas na cadeia meramente para os opositores políticos. E deixo uma pergunta para esse tal ministro: o que será mais que esse cara fez durante as eleições presidenciais de 2022? Porque eu acho, Van Hatten, Zanata, que estão aqui, de que eu ainda posso perguntar: o que aconteceu durante as eleições de 2022 com o ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral? Porque até o devido momento eu não vi ele dizer uma linha sobre as eleições da Venezuela. Pelo contrário, deixou de acompanhar e retirou as pessoas que queriam acompanhar. E para a segunda pessoa desse país chamado Brasil, que eu coloco aqui à tona, senador Rodrigo Pacheco, é chegada a hora do senhor se redimir com Minas Gerais, que se elegeu, de se redimir com o nosso país e fazer justiça. O senhor, que é todo pomposo para poder falar sobre direito, faça o direito e a Constituição do nosso país valer agora. Porque, afinal de contas, um juiz que extrapola as 4 linhas da Constituição, um juiz que declaradamente deixa claro que ele mesmo poderia até mesmo fazer os relatórios, caso fosse necessário, e que os seus próprios assessores admitem em mensagens, em áudios, de que eles precisavam fazer todo esse trabalho sujo sem estar na conta do STF. Ou seja, vamos maquiar tudo aqui para, se caso der ruim, isso fique parecendo que nós fizemos o rito normal, ordinário, democrático. Ou seja, senhores, a defesa da democracia, o rito processual, a legítima defesa, literalmente foi para o ralo. Então, não me espanta de que a esquerda esteja calada, não esteja comentando, mas eu dou um aviso: aqueles que são amantes de ditadores, logo mais serão vítimas dela. Então, aqui, mais uma vez, não vim aqui para poder bater dedo, não vim aqui para poder falar o que as pessoas querem ouvir, eu vim aqui para poder dizer a verdade. E a verdade é só uma: de que o STF precisa tomar decisões contra o ministro Alexandre de Moraes e serem homens corajosos, retos de caráter, porque é isso que o nosso país precisa. Ministro Alexandre de Moraes, seu covarde, pede para sair dessa cadeira, porque ninguém te colocou aí, a não ser o sistema, e você não tem nenhuma legitimidade em lutar contra a nossa democracia, porque aqui sim estão os devidos legitimadores do povo, e nós vamos pedir você fora dessa cadeira. Obrigado, presidente.